Senhor, fala conosco nessa noite. Nós precisamos muito ouvir a sua voz. Nós precisamos ter uma vida com suavidade. Precisamos caminhar, ó Pai, com mais fé. Por isso, ó Pai, liberta-nos, ó Deus, das prisões que a nossa vista, que o nosso sentimento fazem assim acontecer. Dá-nos uma visão dos céus. Ajuda-nos, ó Deus, a crer em tudo aquilo que o Senhor falar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia é o melhor instrumento para falar ao seu coração. Eu tenho certeza disso. Abra aí, por favor, em Gênesis 16. E você conhece essa história, só que você hoje vai ouvir essa história não pegando o personagem principal, porque quando você ouve falar em Abraão, Sara e Agar, geralmente se coloca Agar em terceiro plano. Mas Deus não é assim. Deus sabe o que faz com as pessoas que estão quietas. Deus sabe o que faz com as pessoas que ninguém observa. E é interessante isso. O livro de Gênesis, e eu gosto de dizer o seguinte: se dois levantaram, levanta todo mundo em reverência à palavra de Deus. Se tivesse todo mundo assentado, tudo bem, mas vamos acompanhar a reverência dos nossos irmãos. O livro de Gênesis 16 fala, no primeiro versículo, dizendo o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filho, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Vai lá no capítulo 21 para mim, por favor. Isso, 21, é só passar um pouquinho aí os capítulos, por gentileza. O 19 diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Se assente, por favor. Quero que Deus me use para falar ao seu coração. Agar era uma serva egípcia de Sara. E quando se conta a história dessa situação triangular, Abraão, Sara e Agar, tem-se a tendência em focar em Abraão e focar em Sara e termos uma espécie de discriminação em relação a Agar. Agar fica aí quietinha no seu canto, e você, Agar, apenas foi uma cooperadora de todo esse processo. Mas não é bem assim. Agar, serva, escrava. Agar foi a prova viva de que Deus, ao prometer alguma coisa a alguém, Ele é suficientemente capaz de cumprir o que prometeu, sem precisar de nenhuma ajuda humana. Então eu quero que você entenda isso. Deus é suficiente. Então nós vamos começar, Deus falando no seu coração e falando com você que está aqui, e pessoas que nos ouvem via internet. Não se intrometa naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deixa Ele fazer. Agar, na realidade, foi um aprendizado, e é um aprendizado bíblico, escriturístico para todos nós, porque você consegue observar que o plano de Deus não tem frustração, não tem atraso, ou não se perde. Ele é estabelecido. Então Agar, ela é uma demonstração da manifestação revelada de Deus, onde Deus protege, provê, onde Deus governa a situação. O homem faz alguns embaraços
ele mesmo, por suas atitudes, se mete em algumas situações constrangedoras. Ele mesmo cria certos laços para ele vive em certas condições que ele se embaraça. E Deus vai lá, desembaraçando aquilo que o homem embaraçou. Sarai, aí inicialmente, ela fez planos com Agar. E quando o texto fala que ela pegou a sua escrava, isso quer dizer que ela utilizou-se do sentimento, utilizou-se da pessoa de Agar, sem nenhuma empatia, sem nenhum posicionamento em pensar o que ela pensava, o que ela sentia, qual que era a vontade dela, apenas com o desejo de manipulação, de controle sobre a vida de Agar. E as pessoas se enganam dentro, fora da igreja, em qualquer parte desse planeta Terra, achando que tem o controle sobre as circunstâncias. Não tem. Quando eu vou para o versículo 6 do capítulo 16, a gente verifica que Sarai, inicialmente chamada assim, ela tornou a vida de Agar muito difícil. Gente, como existem pessoas difíceis, pessoas que possuem um procedimento tornando todo o ambiente onde elas estão mais rudes, inférteis, cheio de cargas, com peso. Vocês já repararam isso? Que pessoas, no ambiente que elas vivem, estão, no ambiente que elas trabalham, nos lares que elas moram, nas igrejas que elas frequentam, elas tornam os ambientes mais carregados, mais problemáticos. E você vai verificando isso dentro do texto, porque quando Sarai tornou a vida de Agar difícil, pessoas, a gente vai comparando, possuindo esse tipo de comportamento, elas somente tornam os ambientes ruins, pois esses ambientes que poderiam ser bons, então poderiam ter casas com ambientes bons, igrejas com ambientes bons, serviços com ambientes bons, não se tem pela incapacidade relacional das pessoas. Sarai, ela hostilizava Agar, ela era a patroa. E o ser humano, ele tem uma dificuldade quando ele tem essa relação. Ele pode dominar, mas não deixa de dominar. Ele pode manipular, mas ele não deixa de manipular. É a lei do mais forte. E eu vou caminhando no texto para compreender isso melhor. No versículo 7, Agar vai aguentando, igual todo mundo faz. Você vai aguentando, você aguenta, e em dado momento você surta e fala: vou embora, não quero mais. E foi exatamente isso que aconteceu com Agar. No versículo 7, Agar foge no caminho de Sur, e ela vai para lá. Só que ela vai para lá em função da pressão, e a pressão conduz muita gente, claro que conduz. Só que você vai olhando no texto, nesse caminho aparece o anjo do Senhor e achou Agar lá. Deus vai te achar, inevitavelmente Deus vai te achar. Deus sempre acha as pessoas, sejam elas quais forem, estejam elas no estado que estiverem, fria, quente, animada, desanimada, orando, não orando, lendo Bíblia, não lendo Bíblia, Deus sempre acha as pessoas. Deus achou Agar no caminho de Sur. E quando Deus acha as pessoas, Deus interage com essas pessoas, Deus vai conversar com essas pessoas. Deus, ao encontrar Agar no caminho de Sur, melhor dizendo, Ele faz uma pergunta. Deus pergunta a Agar: de onde é que você vem? E para onde é que você vai?
Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte para Agar: Agar, o que você tem? E é por isso que você está indo para onde você está indo. É isso? Agar disse estar fugindo. Essa foi a resposta que Agar deu ao anjo do Senhor, ao próprio Deus. Por que fugia? Ela fugia porque buscava um lugar para fugir da opressão. Mas todo mundo faz isso. As pessoas dentro da igreja fazem isso. As pessoas dentro de casa fazem isso. As pessoas no serviço, elas fazem isso. Elas procuram uma fuga e fogem, sempre no caminho de Sur, que é um caminho que estou indo, mas eu não sei para onde eu vou. Eu estou indo, estou andando, mas eu não tenho a consciência para onde eu estou indo. Você tem consciência para onde você está indo? Você tem certeza que nesse caminhar que você está, você vai chegar em algum lugar proveitoso, rentável, progressivo? Agar não sabia, ela estava no caminho de Sur, em função da pressão. Sarai a pressionava, e as pessoas, quando vão sendo pressionadas, elas tomam vários caminhos. Elas querem fugir. As pessoas fogem porque elas estão quase surtando. As pessoas fogem porque na realidade elas estão esgotadas. Fogem porque na realidade elas não suportam mais. Então elas fogem para o caminho de Sur. Só que a fuga nem sempre é uma direção certa, porque geralmente quando alguém foge, ela foge com pressa, e na pressa ela não sabe para onde vai, ela não tem direção. Então, dentro desse conceito, quando Agar explica o seu motivo racional para o anjo e diz assim: estou fugindo da minha senhora, ela está justificando e dizendo para Deus o que estava fazendo e o porquê estava fazendo. Ela estava justificando. Deus não mandou você fugir de nada, de ninguém, mas você foge. Deus de maneira alguma deu a você uma autorização para que você saísse de um lugar onde você está sem uma autorização dele, mas você sai em função da pressão. Mas eu vou para o versículo de número 9. Diante da fala de Agar, Deus faz o que Ele vai fazer conosco. E a expressão que você vai encontrar na sua Bíblia é essa: volta. Volta. Você está fugindo, mas você vai ter que voltar. Você está me justificando que Sarai está te pressionando, mas eu estou te dizendo, você vai ter que voltar. Você está em fuga em função da sua condição emocional, está quase surtando, mas volta. Você está esgotado, mas volta. Nenhuma das justificativas de Agar foi suficiente para inibir Deus e dizer para Deus: Deus, deixa eu ir para o caminho de Sur. Mas Deus disse na face de Agar: volta. E quando eu vou para o texto, versículo 9, diante da fala de Agar, Deus dizendo a ela: volta, e ela com as suas justificativas. Qual que é a sua intenção aí, Deus, em mandar uma mulher que está sendo subjugada, humilhada na casa, sem respeito, sem nenhum tipo de condição apropriada de relacionamento? Deus, por que o Senhor está mandando essa mulher voltar? Porque as pessoas precisam serem forjadas, e para isso elas são quebradas. Volta, Senhor. Como? Voltar para o lugar que sofri, o lugar da minha humilhação. Voltar para a sua senhora e humilhar-se sobre as suas mãos. Deus só está me dizendo exatamente isso: volta.
Deus estava dizendo a Agar: tem um plano com isso, tem uma finalidade nesse contexto que você está vivendo, Agar. Você está no processo, Agar, para que você se anime a entrar nesse processo, que é um processo de humilhação. Eu vou te falar o final desse filme, Agar. Todo mundo aí, eu estou assistindo uma série com o Sanzinho, meu filho, lá em casa, mas eu sempre pergunto para ele: esse cara vai morrer? Aí ele me conta, eu fico mais consolado, e eu já vou logo perguntando para o Sanzinho assim: Sanzio, qual que é o final desse filme? Se esse cara morrer, eu não quero assistir isso não. Aí ele me fala, e eu já sei que apesar do aperto, da dor, do laço, do embaraço, da tensão, do quase morrer, ele não vai morrer, porque eu já sei o final do filme. E Deus faz isso com Agar. Agar, deixa eu te contar o final dessa história. Eu não vou te contar o processo, eu não vou te contar o meio, mas eu vou te contar o final para você se animar. Lá no final vai dar tudo certo. Então, Deus, como é um ser altamente sábio, inteligente, conquistador, Deus anima Agar, mostrando a ela o final do filme, e ela se anima a entrar no processo. Ela volta para a casa de Sarai, em função da fala de Deus. O final é este, Agar. Então quando você vai no versículo de número 10, 11, 12, você vê Deus contando a Agar o final do filme da vida dela, das coisas que são dela. E no versículo 10 do capítulo 16, o filme se desenrola da seguinte maneira: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei, Agar, sobremodo a tua descendência, de maneira, Agar, que por numerosa não será contada. Deus foi falando mais a respeito do filme da vida de Agar, e dizendo para ela, diz-lhe ainda o Senhor, no versículo número 11: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Deus contando o filme da vida de Agar. E o versículo número 12 ainda, Deus faz um fechamento e fala a respeito daquela situação de gravidez. Agar, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Quer dizer, o cara vai ser corajoso, batalhador, guerreiro. Deus conta para Agar o final do filme. É possível que Deus conte para você o final do seu filme, e não conte para você o processo, o meio, a forma como você vai ter que entrar, porque o versículo de número 13 do capítulo 16 fala o que Agar aprendeu com isso, quando Deus contou a ela o filme da vida dela, o final, porque ela diz assim: tu és o Deus que vê. Agar, quem estava dizendo isso ao anjo? Olha, eu não sabia, mas o Senhor é um Deus que vê. O Senhor me vê e eu não sabia que o Senhor me via. Cheio de gente na igreja que não sabe, que não tem a consciência que Deus vê. E quando Agar diz isso, tu és o Deus que vê, não é porque Sarai é a patroa, não é porque ela tem mais autoridade e unção e seja o que for, não é porque as condições de Sarai é melhor, não é por nada. Deus vê. E quando ela tem essa consciência, a vida dela muda. E por causa disso ela resolve se humilhar. Para que você vai humilhar, se o final vai ser triste? Por isso que Deus precisa falar com você a respeito do seu final. Nós vamos melhorar muito agora essa argumentação da seguinte maneira no capítulo 21.
ela volta para casa. E possivelmente Sarai não mudou nada. Só que ela volta para casa agora de uma forma diferente, porque Agar tinha uma coisa que ela não tinha antes. E é algo que você tem que ter. Agar tinha a promessa de Deus agora. Agora ela podia voltar para a casa de Sarai, agora ela podia ir para o caminho de Sur, agora ela poderia ir para qualquer lugar, porque a diferença agora é que ela tinha agora a promessa fala, o conteúdo da frase dita por Deus: o seu final vai ser bom. Deus precisa falar alguma coisa a respeito do seu final. Aí a gente aprende, porque na realidade não importavam as circunstâncias e as pessoas, porque Agar não tinha apoio das pessoas. Agar não tinha apoio de Abraão, Agar não tinha apoio de Sarai, Agar não tinha apoio da circunstância, ela só tinha a promessa. Mas isso era suficiente, e você tem que entender isso. Você vai passar por essa experiência, onde pessoas não vão poder te ajudar, onde a circunstância está avessa, contrária a tudo aquilo que você imaginou, e você só tem a promessa, nada mais do que a promessa. E foi por isso que Agar voltou para a casa de Sarai. Estou aqui, Sarai me humilha, Abraão não me dá bola, todo mundo sabe quem eu sou a escrava, a concubina, todo mundo sabe da minha história, todo mundo sabe da minha moral, estou numa situação complicada, mas agora eu tenho a promessa. Faz toda a diferença você ter a promessa. E é por isso que o texto vai melhorando muito. No versículo 10, Sara, você observa, aí já é Sara, já não é Sarai mais, ela age cruelmente com Agar. Ela despede essa mulher e seu filho, sem nenhum tipo de compaixão, sem saber se ela sobreviveria, sem saber para onde ela iria, o que ela comeria, como que ela suportaria. Ela apenas disse: vai embora. Em outras palavras, que você morra. Foi exatamente isso que Sara fez. O ser humano, ele é desumano. E quando você vai para o versículo número 12, você vê que ao mesmo tempo dessa relação ruim, Deus interfere e tem um plano nisso. E ele começa a dizer ao coração de Abraão: Abraão, eu prometi a Agar, eu cuido dela. Quando você sabe que alguém tem alguma promessa, pode dar uma relaxada. Eu mesmo tenho um conhecido, amigo pessoal meu, morre não morre, vai para a sala de cirurgia, pressão 22/18, passa lá 17 dias, um punhado de gente na enfermaria onde ele estava, todo mundo morreu, menos ele. Mas me pergunta, pastor Sâncio, por que você acha que ele não morreu? Eu sabia que Deus tinha feito para ele uma promessa. Passou um perrengue, mas eu sabia o final da história. Lá no final eu sei. Eu fui com ele um dia, em determinado lugar, e Deus apontou para ele, disse para ele assim: olha, você vai passar uma situação no deserto que vai doer, que vai constranger, que vai te humilhar, que vai dar à sua saúde um baque que você vai pensar: acabou, é o limite, não dá mais, esgotou. Mas eu estou te prometendo que você vai viver. Mas cada diagnóstico do médico, cada fala, cada boletim de manhã, onde o médico dava a informação: fulano de tal, não passa de hoje. E todo dia não passava de hoje, e ele passou. Aí você vai entendendo que essa ideia no versículo de número 12, de Deus falar com Abraão, porque Abraão ficou triste. Sara exigiu que Agar, e que na realidade o seu filho
fosse embora, vai embora, some daqui. Abraão se entristeceu com isso, só que Deus de novo, novamente, foi lá contar a história para a vida de Abraão. Abraão, deixa eu te contar uma história. Vou pegar esse menino e vou fazer dele uma grande nação. Quando Deus disse isso a Abraão, isso é final da história, viu gente? Abraão relaxou. Abraão conseguiu soltar. Você só vai soltar certas coisas da sua vida se você falar com Deus e Deus falar com você a respeito da sua história. Mas deixa eu andar rápido aqui e melhorar demais isso no versículo 13. Abraão, para ter alívio no seu coração, Deus mostra para ele o final do filme do seu filho com Agar. Abraão, para ter aquele consolo, a palavra consolo significa substituição, sai tristeza e entra a alegria. Para isso acontecer, Abraão na realidade recebeu uma informação a respeito do final do filme do seu filho, do filho dele. E a gente vê a Bíblia dizendo o seguinte: farei uma grande nação, por ser ele o seu descendente. Abraão, relaxa, Deus vai ter que falar com você, senão você não relaxa. Deus vai ter que falar com você, senão a vida ela é pura, realmente uma situação de ansiedade. Deus tem que falar com você para que de fato você consiga fazer o que diz o versículo 14. Abraão se relaxou depois que Deus falou com ele, e enquanto Deus não falou com ele, ele não relaxou, ele não soltava, ele na realidade prendia, ele segurava. Mas quando Deus falou, ele deu um odre com água e despediu Agar e o seu filho. A gente só consegue fazer isso depois que Deus fala. Você tem que fazer todo o esforço que você pode para que Deus fale com você. Não adianta. Faça, entre, saia dentro da igreja, se intrometa em qualquer situação. Se Deus não falar, são apenas exercícios e práticas sociais. Mas o versículo 15 do capítulo 21, acontece o pior momento de Agar. Acabou a água, e a água de muita gente acaba dentro da igreja. E o que é pior, Agar, ela não prestou atenção na promessa regressa que Deus tinha dito. Agar, ela na realidade não prestando atenção, ela concluiu: eu estou no meu limite, a água acabou, vou morrer, o menino vai morrer. Porque o versículo 16, a expectativa que se tem, que se vê, era a expectativa de que a promessa, ela não ia se cumprir. Deus, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor vai levando a pessoa, deixando com que ela vai, ande mais um pouco, se depare com uma situação e conclua: Deus, parece que essa promessa não vai cumprir. Essa era a vista, era a visão, era a percepção de Agar. Pastor Santos, como é que você sabe disso? Porque ela afasta do menino, ela pega o menino, coloca o menino a uma certa distância, se afasta do menino, para não ver o menino morrer. E a promessa, Agar, e o que Deus te disse, Agar, ela não se lembra, não tem perspectivas. Quantas coisas você está pensando que é o fim, quantas coisas você conclui e diz: vamos mudar de direção, porque isso acabou. Você não muda de direção se Deus te disse alguma coisa. Você não busca outra coisa se Deus te disse algo, para que você esperasse naquilo que Ele te disse, porque Ele vai fazer você voltar, exatamente como fez com Agar. Volta. E a gente tem que entender isso.
A capacidade que Deus tem de cumprir aquilo que Ele fala para você é tudo aquilo que você tem, não dependendo da sua competência para agir. O que Deus vai te dizer é suficiente. Porque quando você vai no versículo, estou terminando, 21, e vai lá por favor no versículo 19, 20 e 21 do capítulo 21, você entende. Deus vai falar assim: abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre. Agar, acabou a água, mas eu dei um jeito, Agar, de uma forma miraculosa, para que você pudesse novamente ter água. E deu de beber ao rapaz. O 20 diz assim: Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. O 21 diz assim: habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deixa eu fazer um resumo de tudo essa noite para você rapidamente. Deus não depende de você para realizar uma coisa por você. Guarda essa frase: Deus não depende de você para realizar alguma coisa por você. Ele é altamente suficiente. E a gente aprende isso. E se a gente não pegar isso com fé, o plano que Deus tem para você não vai frustrar, não está atrasado, não é um plano que se perde, ele vai ser estabelecido. Por quê? Por causa da capacidade que Deus tem de fazer aquilo que Ele quer. Se você está sendo maltratado por uma pessoa, por uma circunstância, como Sarai maltratou a Agar, na realidade, onde você vê que você não tem nenhum tipo de empatia. Você sabe o que é empatia? É se posicionar no lugar do outro. Se você está vivendo esse tipo de experiência, entenda que ainda que a circunstância esteja tentando e fazendo a sua vida difícil, e está difícil, ainda que você esteja recebendo uma determinada carga, e em função disso, quer fugir, quer ir para o caminho de Sur, não vai, porque você vai ter que voltar. Por quê? Por causa da promessa. Deus sabe o que faz com você. Deus vai te perguntar: onde é que você está indo? Para onde é que você vai? De onde vens? Você está vindo de onde? Nós estamos, Deus, vindo de vários lugares, de várias influências, de várias receptividades, de vários tipos de abertura que estamos dando a uma série de coisas, pessoas, circunstâncias, e trazendo tudo isso aqui na igreja, Senhor. Eu estou vindo de vários lugares e movido pela pressão, Deus, eu estou aqui com muita vontade de fugir. Fugir para onde? Você vai para onde? Fuga geralmente não tem direção, porque a fuga ela é apressada. Então entenda isso, por favor. Não surte. Peça a Deus calmaria. Confie para que você não entre em estado de esgotamento. Suporte. Deus tem um plano nessa situação. A fuga ela não tem direção. Agar, não tente explicar a Deus, não tente justificar. Deus, eu estou saindo da igreja por causa disso, por causa daquilo. Deus não vai aceitar esse tipo de argumentação. E possivelmente Ele vai mandar você voltar. Porque Deus não tem problema em arrumar casas, em arrumar pessoas, em arrumar circunstâncias, em criar novidades. Ele não tem nenhum problema em relação a isso. E possivelmente Ele vai falar com você: volta. Volta por quê, Deus? Porque eu tenho uma promessa para você lá, aonde eu estou mandando você ir. Então você tem que ir aonde a promessa vai te direcionar. E dentro dessa condição, você vai perceber, e você tem que caminhar para esse tipo de experiência. Pastor, que tipo de experiência? Deus, eu estou conseguindo perceber que Tu és um Deus que me enxerga. E é exatamente isso que Agar fala no versículo 13 do capítulo 16. Tu és um Deus que vê, hein? E eu não sabia.
O Senhor me viu sendo maltratado por Sarai. O Senhor me viu no caminho para Assur, sozinha. Eu pensei que eu estava sozinha, sem ninguém a me observar. O Senhor intercepta o caminho, me faz algumas perguntas, quer saber de onde que eu estou vindo, para onde que eu vou. O Senhor é um Deus interessado mesmo, só que eu não sabia disso. E quando a gente não sabe que Deus é um Deus que se interessa por nossas vidas, a gente foge, a gente dá a linha numa linguagem jovial, mas volta. O que vai te sustentar, o que vai garantir alguma coisa para você, é o que Deus falou. E eu vou supor que você não ouviu nada de Deus. Vou finalizar agora. Eu vou supor que você é daquelas pessoas que chegam assim: pastor, eu não consigo observar nenhuma promessa que Deus tenha me dito. Eu vou supor, tá bom? Para te ajudar. Vai atrás da promessa então. Se você não lembra dela, e muita gente esquece, eu pego muita gente no aconselhamento, e algumas pessoas dizem para mim assim: eu lembro que Deus me disse isso, mas tem uns 6 anos. E o que Ele te disse? Porque logo eu sei, logo, pela minha experiência bíblica eu sei. Me fala o que Ele te disse, porque o que Ele te falou é isso que vai ser realizado. E sabe o que a pessoa me diz? Eu não me lembro muito bem. Você está me dizendo que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, falou com você há 6 anos atrás, e você tinha certeza disso há 6 anos atrás, e hoje você não lembra de nada? Você é louca! Era a sua chance, é a sua chance. Você tinha que ter escrito isso, guardado isso no seu guarda-roupa, e de vez em quando indo lá e falando: meu Deus, Deus falou isso comigo. E eu olhar para a circunstância, Deus, a circunstância é totalmente contrária, mas o Senhor falou isso. Deus nos livre de sermos relaxados, que Deus tenha compaixão de nós. Aconselhamento, tem hora que eu começo a rir, não rir para a pessoa, da pessoa, mas no meu interior. A gente pega cada caso interessante, justamente casos assim, onde você vê que a pessoa está sendo maltratada, só que ela teve uma promessa e ela não lembra da promessa. Meu Deus! Final do filme. Pensa nisso. No dia que Deus falar pela palavra dele, te visitar de alguma forma, por algum dom espiritual, te pegar e te dar uma convicção do que é, e falar com você assim: olha, vai ser assim, vai ser o final. O processo, possivelmente ele não vai falar: vai para uma terra que eu vou te mostrar, de ti farei uma grande nação, sai do meio dessa sua parentela. Deus, e o processo, e o meio? Deixa eu falar que vai terminar bem, para você ter coragem de entrar naquilo que eu tenho estabelecido para a sua vida. Senhor Deus, abençoa o povo congregacional em nome de Jesus. Sei que tem pessoas aqui precisando de uma palavra específica para animar a voltar, para entender que o que está se passando na vida dele, dela, é uma situação processual, está no processo. E o processo não é o fim, o processo é o meio que o Senhor se utiliza para forjar, para, ó Pai, arrancar, para colocar, para deslocar, para avançar, para recuar. Esse é o processo. No processo, ele é realmente, ó Pai, tido como uma cirurgia que dói, como uma avaliação, ó Pai, médica, que diz que está ruim, mas no final tem todas as suas garantias. Por isso, Deus, em nome de Jesus, como Agar, que teve a promessa, foi humilhada, como, ó Pai, Agar, que saiu fugindo pela pressão, Senhor, nos livre disso. A gente não pode fugir,
A gente não pode, ó Deus, buscar outros caminhos. A gente não pode, ó Deus, ir em direção ao deserto, dentro de uma condição sem saber onde vai chegar. Deus, quantas pessoas estão sem saber o que fazer, onde ir, onde vão estar. Muda isso, Deus. Dê certeza ao coração, ó Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, uma certeza, ó Deus, onde a ideia do processo seja uma ideia de coragem. Vou passar, está tudo bem, vou realmente confiar em Deus. Senhor, nos ajude, tenha compaixão. Se o Senhor falar conosco, e o Senhor vai, ajuda-nos a guardarmos isso, a escrever isso, a anotar isso, a deixar no cantinho, não para que as pessoas vejam, mas para que a gente, ó Pai, possa consultar periodicamente. Vai lá, Deus, nos ajude nisso, e que assim seja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Cartas para Deus, já oraram? Amém. Também a planta colhe. Vamos ficar de pé e vamos embora, porque Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Senhor Deus, todo mundo tem uma história. Ajuda-nos, ó Deus, nas histórias que temos de forma muito subjetivas. Ajuda, ó Pai, o meu irmão, a minha irmã a vencer nessa história, a ter uma condição, ó Pai, de interferência, onde a sua interferência seja uma experiência contigo, Deus, uma experiência que marque, que dê testemunho, uma experiência que sirva, ó Pai, para fundamentar a nossa fé. Inclina o coração, ó Pai, à tua palavra, aos teus testemunhos relatados na tua santa escritura. Deus, o Senhor é suficientemente capaz de exercitar, ó Pai, um plano, e que a gente entenda isso, Pai. Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é a nossa inteligência. Precisamos entender, ó Pai, que não temos a necessidade de te dar uma mãozinha. Vai acontecer, porque o Senhor, ó Deus, tem planos que não podem ser frustrados. O Senhor não está atrasado em nenhum plano nessa igreja, porque o Senhor sabe exatamente o que faz. Repreende o diabo na vida dos meus irmãos, proporcione paz na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações doces do Espírito Santo faça ser uma substituição em sua vida, que saia a tristeza, o desânimo, que saia a incredulidade, que entre a fé, a coragem e o ânimo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê um bom restante de semana. Amém.